Good evening. Boa noite. Feliz sábado. Now, when I go back, I can say I spoke Portuguese. Agora, quando eu voltar, eu posso dizer que eu falei português. I've been truly blessed to be here. Tenho sido muito abençoado por estar aqui. And those mangoes this morning was absolutely amazing. E aquelas mangas hoje de manhã estavam absolutamente maravilhosas. So thank you all so much for the wonderful food and the fellowship. It's been a very great experience here. Então, muito No obrigada Brasil. pela comida e comunhão maravilhosa. A experiência aqui no Brasil tem sido ótima. Have we been blessed by the presentations and meetings so far? Fomos abençoados pelas apresentações até agora? Amen? Amém? Amen, amen. Amém. Well, tonight we have a very special subject to cover. Essa noite nós temos um assunto muito especial para tratar. We're continuing the theme, Christ Commission, Our Call. Continuamos no assunto a comissão de Cristo, nosso chamado. But our specific message tonight Mas a nossa mensagem específica de hoje à noite is entitled, Even So Come, Lord se Jesus. chama Então Venha, Senhor Jesus. Let us pray together. Oremos. Father, we invite your Holy Spirit to be with us this evening. Pai, nós convidamos o Seu Espírito a estar conosco essa noite. We invite angels to come and join us. Convidamos os anjos a se juntarem a nós. We want to leave here challenged to change. Queremos sair daqui desafiados a mudar. Make us uncomfortable tonight, Lord, Nos deixe desconfortáveis hoje à noite, Senhor, so that we can fulfill your commission para que possamos cumprir a Sua comissão to hasten your coming. de acelerar a Sua vinda. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. John the Revelator is on the island of Patmos. João, que escreveu o Apocalipse, estava então na ilha de Patmos. He has been boiled in oil Ele foi borbulhado num caldeirão de óleo and estranged and desolated from the ones that he loves. e isolado de todos aqueles que ele ama. He's hopeless. Ele está sem esperança. And then he gets this great revelation from God. Então ele recebe essa grande revelação de Deus. And in Revelation chapter 22 and verse 12, E Apocalipse, capítulo 22, verso 12, he hears the words, Behold, I come quickly. ele escuta as palavras: Veja, eu volto logo. And I can imagine his excitement E eu imagino o ânimo dele as he's on this desolated island with no hope. quando ele está nessa ilha desolada, sem esperança. And in verse 20 of chapter 22, E no verso 20 do capítulo 22, I can imagine his deep heart expressions as he utters and pens the words, eu imagino a expressão ansiosa dele enquanto ele escreve as palavras. Even so, come, Lord Jesus. Então vem, Senhor Jesus. I can imagine how John felt knowing that he has no hope in his mind on that island. Imagina como João se sentiu sabendo que ele não tinha esperança naquela ilha. So he was looking forward to the coming of Christ. Então ele estava ansioso pela vinda de Jesus. Unfortunately, we're living in a time that most people don't look forward to the coming of Christ. Infelizmente, moramos em um tempo onde a maior parte das pessoas não anseiam pela volta de Cristo. We want to enjoy more of the world. Nós queremos curtir mais do mundo. But John wanted Christ to come. Mas João queria que Jesus viesse. Let me quickly also point out Deixa eu também dizer rapidamente that those words, even so come, Lord Jesus, que aquelas palavras, então venha, Senhor Jesus, they were penned almost 2,000 years ago. foram escritas quase 2000 anos atrás. John is still in his grave. João ainda está na sua cova hoje. And the book of Hebrews chapter 11 says, E o livro de Hebreus, capítulo 11, They without us cannot be made perfect. diz que eles sem nós não podem ser feitos perfeitos. So in other words, even though John penned those words 2,000 years ago, he's waiting on us. Então, em outras palavras, apesar de João ter escrito isso 2000 anos atrás, eles estão esperando a gente. So the question then remains, Então a pergunta resta: why hasn't he come? por que ele não veio? I'm going to propose to you tonight 4 reasons why Jesus has not come. Hoje à noite eu vou propor 4 razões pelas quais ele não voltou. I'll list them and then we'll take our time to go through each one. Eu vou listá-las e vamos gastar nosso tempo examinando cada uma. Number 1, prophecy must be fulfilled. Primeira, profecia precisa ser cumprida. There are some things that God said in the Bible that must take place that we have to see. Certas coisas que foram escritas na Bíblia precisam ser cumpridas e nós precisamos vê-las. Number 2, our characters must be developed. Número 2, nossos caráteres precisam ser desenvolvidos. Number 3, the Bible says someone must come first. Número 3, a Bíblia diz: alguém tem que vir primeiro. And number 4, the gospel must go to the entire world. E número 4, o evangelho tem que ir a todo o mundo. So let's look at the first one, prophecy must be fulfilled. Então vamos olhar o primeiro, a profecia tem que ser cumprida.
In the book of Matthew chapter 24 in verse 34, No livro de Mateus, capítulo 24 e verso 34, Jesus says, "This generation shall not pass till all these things be fulfilled." Jesus disse: essa geração não passará sem que todas essas coisas sejam cumpridas. So the question is, what are all these things? Então a pergunta que resta é: quais são todas essas coisas? Now, when you study the book of Matthew chapter 24, Então, se você estudar o livro de Mateus, capítulo 24, you can break it down into 3/3. você pode dividir em 3 etapas. From verse 1 through 13, De verso 1 a 13, you see recurrent signs of things that happens all the time. você vê sinais de coisas recorrentes que acontecem o tempo todo. Wars, rumors of war, earthquakes in diverse places. Guerras, rumores de guerras, terremotos por lugares diversos. Then the second portion of Matthew chapter 24, verse 14 to verse 30, Então, a segunda porção, dos versos 14 a 30, are very specific signs. são sinais muito específicos. The abomination of desolation. A abominação da desolação, The gospel must reach the entire world. o evangelho alcançar o mundo todo. And there are 3 specific signs that closes the content of Matthew chapter 24. E há 3 sinais específicos que fecham o Mateus capítulo 24. Now let me add some specifics to be more specific. Agora eu vou ser mais específico. After verse 29 of Matthew chapter 24 Depois do verso 29 do capítulo 24, is no longer new content. não há mais conteúdo novo. What you see is 7 warnings that Jesus gives beginning in verse 30. O que você vê são 7 avisos de Jesus iniciando no verso 30. So the third portion of Matthew chapter 24 is God taking his time to warn us. Então a terceira porção de Mateus 24 é Deus levando o seu tempo para nos avisar. So when Jesus said, "This generation shall not pass till all these things be fulfilled," Então quando Jesus disse: essa geração não passará até que todas essas coisas sejam cumpridas, the last thing that had to be fulfilled in Matthew chapter 24 a última coisa que precisava ser cumprida em Mateus 24 was the stars falling from heaven. era as estrelas caírem do céu. That happened in 1833. Isso aconteceu em 1833. It's now 2025. Agora a gente já está em 2025. So we're almost at 192 years Então já faz quase 192 anos till we saw the last sign in Matthew chapter 24 desde o último sinal que a gente viu em Mateus 24, that Jesus says, "This generation shall not pass till all be fulfilled." que Jesus disse: essa geração não passará até que tudo seja cumprido. In fact, Ellen White says in the book Great Controversy, page 334, Inclusive Ellen White diz no livro Grande Conflito, página 334, "Thus was displayed the last of the signs assim foi demonstrado o último dos sinais, before Jesus came to the doors. antes de Jesus vir às portas. And if someone is at the door, they cannot get any closer." E se alguém está na porta, ele não pode chegar mais perto. So since 1833, Jesus has been at the door. Então desde 1833, Jesus está na porta. When you connect that now with the seventh church in Revelation 3, Quando você conecta isso com a sétima igreja em Apocalipse 3, which represents us, que nos representa, he says, "Behold, I stand at the door and knock." ele diz: olha, estou na porta batendo. So we see that prophecy must be fulfilled. Então nós vemos que a profecia precisa se cumprir. But Jesus gives us the purpose of prophecy. Mas Jesus nos dá também o propósito da profecia. And what's the purpose of prophecy? E qual é o propósito da profecia? Let's take our Bibles now Vamos abrir as nossas Bíblias and let's go to 2 Peter chapter 1. em 2 Pedro, capítulo 1. And let's notice what the Bible says, picking up in verse 16. E vamos começar no verso 16. 2 Pedro, capítulo 1, começando no verso 16. 2 Peter chapter 1, verse 2 Pedro, capítulo 1, 16. verso 16. So we're looking at the purpose of prophecy. Então nós vamos olhar o propósito da profecia. The Bible says in verse 16, A Bíblia diz no verso 16: "For we have not followed cunningly devised fables, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de Cristo Senhor Jesus, segundo fábulas enganosamente inventadas, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. mas nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. For he received from God the Father honor and glory, Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, when there came such a voice from heaven in excellent glory." quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Let's drop down to verse 19 now. E vamos pular para o verso 19 agora. Verse 19 says, "We have also a more sure word of prophecy, E o verso 19 diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, where you do well that you take heed unto a light that shineth into a dark place." e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Now the purpose of prophecy stated, E agora o propósito da profecia é dito: until the day dawn até que o dia clareie and the day star arise in our hearts. e a estrela da alva nasça em vosso coração.
So the Bible is saying that prophecy is designed specifically Então a Bíblia está dizendo que a profecia é criada especificamente for the day star, Christ, to arise in our hearts. para a estrela da alva, Jesus Cristo, ser erguida no nosso coração. So while we're told that we're people of light and not children of darkness, Então nós somos ditos que somos pessoas de luz, não de escuridão. and while we're told to watch for the signs, E enquanto nos é dito para observar os sinais, it's something that's external that's holding the second coming of Christ. não é algo externo que está impedindo a segunda vinda de Cristo, It's something that's internal. é algo interno. So what's the purpose of prophecy? Então qual é o propósito da profecia? The purpose of prophecy O propósito da profecia is to receive from God é receber de Deus so that we can give to others. para que possamos dar aos outros. So in other words, Em God outras is saying, palavras, I'm showing you these things as signs Deus está dizendo, estou te mostrando sinais so that you and I can have deeper relationship, para que eu e você possamos ter um relacionamento mais íntimo. and then naturally you want to go and warn others and tell them about my love. E assim, naturalmente, você vai querer ir avisar os outros do meu amor. To receive so that we can give. Receber para poder dar. So that's sign number 1. Então esse é o primeiro sinal. Let's look at the reason number 2 now. Vamos olhar a segunda razão agora. Character development. Desenvolvimento de caráter. So let's look at the sign now. Vamos olhar esse sinal agora. It says, when the character of Christ Ela diz, quando o caráter de Cristo shall be perfectly reproduced in his people, se reproduzir perfeitamente no seu povo, then he will come to claim them as his own. então ele virá para buscá-los como seus. So just like prophecy has to be fulfilled before Jesus comes, Então, assim como a profecia tem que se cumprir para que Jesus possa vir, he also says, I cannot come until my character is perfectly reproduced in my people. ele também diz, eu não posso voltar até que meu caráter seja reproduzido perfeitamente no meu povo. The Bible says the same thing in Psalm 102 verse 16. E a Bíblia diz a mesma coisa no Salmo 101, It verso says, 12. when the Lord shall build up Zion, who is God's people, 102. Ele diz, quando o Senhor construir Sião como seu povo, he shall appear in his glory. ele aparecerá em sua glória. So Jesus cannot come unless Zion is built up. Então o Senhor não pode vir até que Sião seja construída. And how does he build up Zion? E como His ele character constrói is perfectly Sião? reproduced. Seu caráter perfeitamente reproduzido. Now, how do we get this perfect character? E como a gente consegue esse caráter perfeito? We know the obvious. We have to have a relationship with God. We have to pray. We have to study, etc. A gente sabe a parte óbvia, a gente tem que ter um relacionamento, estudar, orar, etc. But there's also a prescribed remedy and medicine that God has given us to develop character. Mas Deus também nos deu uma prescrição médica para desenvolvermos caráter. And notice these startling and shocking statements. E agora observe essas citações poderosas. The best medicine you can give the church O melhor remédio que você pode dar à igreja is not preaching or sermonizing, não é pregar ou fazer sermões, but planning work for them. mas providenciar trabalho para os membros. Then it says, if, Daí ele diz, caso, that means there is a condition. ou seja, temos uma condição. If set to work, Se empenhassem em trabalho, the despondent will soon forget their despondency. o desalentado esqueceria em breve o seu desânimo. The weak will become strong. O fraco se tornaria forte. The ignorant, intelligent. O ignorante, inteligente. How many of us want intelligence? Quantos de nós querem ser inteligentes? How many of us want to become strong? Quantos querem ser fortes? There's more remedy. Tem mais um remédio. It is those who are not engaged in this unselfish labor São aqueles que não se acham empenhados nessa obra desinteressada. who have a sickly experience. Os que se acham numa condição enferma. I want to avoid that, don't you? Eu quero evitar isso, você não quer? Well, we have the remedy. Gente, tem o remédio. And then they become worn out with struggling, Então eles se esgotam com as lutas, doubting, dúvidas, murmuring, murmurações. and look at the next word, E olha a próxima What's the palavra. next word? Qual é a próxima palavra? sinning. Pecando. So she says when we're not set to work, Então ela diz, quando nós não somos colocados para trabalhar, we fall into sinning a gente cai no pecado and repenting. e se arrepender. It continues. E ela continua. They feel that they cannot go back to the world, Eles reconhecem que não podem volver ao mundo and so they hang on to the skirts of Zion, e assim penduram-se às extremidades de Sião, having petty jealousies, tendo ciúmes mesquinhos, Envying, inveja, disappointment, decepção remorse, e remorsos. fault finding, Estão cheios de espírito de and feeding crítica on the mistakes and errors of their brethren. e se alimentam nas faltas e erros dos seus irmãos. Then they become hopeless Então eles perdem a Faithless. esperança, perdem a fé and also sunless.
e perdem o sol. You show me a church that's not evangelizing, and I'll show you the church that's also murmuring and complaining. Me mostra uma igreja que não está fazendo evangelismo, que eu te mostro uma igreja que está reclamando e murmurando. So she says, I have a medicine for you, Então ela diz, eu tenho um remédio para você. and also have a healing recipe for you. E eu também tenho uma receita de cura para você. It says there is but one genuine cure for spiritual laziness. Há apenas uma cura real para preguiça espiritual. What does it say? Qual é ela? Work. Trabalho. Working for souls who need your help. Trabalhar por almas que precisam da sua ajuda. This is the recipe now that Essa é a Christ receita. has prescribed. A receita que Deus prescreveu para a sua igreja. Now, I'm not sure about you. Agora, eu não sei você, If I go to a doctor and get a prescription, mas se eu for no médico e ele me der uma receita, I do my research and check it out. eu vou dar uma pesquisada. But if Christ prescribed me a remedy, Agora, se Deus me der uma receita de I don't have to médica, check it out. eu não preciso pesquisar. There won't be any contraindications. Não vai ter nenhuma contraindicação. There's only benefits and blessings. Só tem benefício e bênção. So I invite all of us to partake of the recipe that God has given us. Então eu convido todos nós para participar dessa receita que Deus deu. This is the recipe that Christ has prescribed for the faint-hearted, Essa é a receita que Deus para os fracos de coração, doubting and trembling. duvidosos e temerosos. Arise and help someone who needs your help. Levantem-se e ajudem alguém que precisa da sua ajuda. Here's another one. Those who are most actively employed in doing with interested fidelity the work to win souls to Os que Jesus, se acham mais ativamente empenhados em fazer com interessada fidelidade a obra de ganhar almas para Jesus Cristo are the best developed in spirituality. são os mais desenvolvidos em espiritualidade. Their very active work informed the means of their spirituality. Seu próprio trabalho ativo proporcionou os meios para a sua espiritualidade. So we see that prophecy must be fulfilled Então nós vemos que a profecia precisa se cumprir for the purpose of receiving from God para o propósito de receber de Deus that we can give to others. aquilo que nós damos aos outros. So what is the purpose now of character development? Então qual é o propósito do desenvolvimento You de can go ahead and caráter? guess. Adivinha? The purpose of character development O propósito do desenvolvimento de caráter is to receive from God é receber de Deus so that we can give to others. para podermos dar aos outros. Are you guys still with me? Vocês estão entendendo? Let me see if your hands work. Levanta a mão se você está entendendo. Amen. Praise God. Amém, graças a Deus. All right, number 3. Número 3. Someone must come first. Alguém tem que vir primeiro. Now, before Jesus came the first time, Antes de Jesus vir pela primeira vez, the Bible says in Matthew 17, verse 11, a Bíblia diz em Mateus 17:11. Elias truly shall first come and restore all things. Primeiro Elias virá e restabelecerá todas as coisas. So before Christ came the first time, Elijah had to come. Então, antes de Jesus vir pela primeira vez, Elias teve que vir. And God has chosen us as the representation of Elijah in these last E days. Jesus nos escolheu como os representantes de Elias nesses últimos tempos. So has Elijah had to come before the first coming, Elias teve que vir antes da primeira vinda. Elijah also must come before the second coming. Elias também precisa vir antes da segunda vinda. What is the purpose of Elijah? Qual é o propósito de Elias? In the book of Malachi, chapter 4, verse 5 and 6, No livro de Malaquias, capítulos 4, versos 5 e 6, it says, Behold, I send you Elijah the prophet, ele diz: Olha, te envio Elias o profeta, before the coming and the great and dreadful day of the Lord. antes do dia terrível do Senhor. Now listen to the work of Elijah. Agora escuta o trabalho de Elias. He shall turn the hearts of the fathers to the children, Ele vai virar os corações dos pais aos filhos and the hearts of the children to their fathers, e o coração dos filhos para os pais, lest I come and smite the earth with a curse. a não ser que eu venha e destrua a terra com uma maldição. So Jesus said, before I come, there must be a restoring of families. Então Jesus disse: Antes de eu vir, tem que haver uma restauração das famílias. Ministry of Healing, page 349. O Ministério da Cura, página 349, The restoration and uplifting of humanity begins in the home. diz: a restauração e reerguimento da humanidade começa no lar. I'm going to share this slide Vou that compartilhar um slide was not supposed to be shared. que não era para estar aqui. It said, those who bear the last message of mercy to the world. Ele diz: aqueles que entregam a mensagem da última misericórdia para o mundo Should feel it their duty. deveriam sentir que é o seu dever. Now, by the way, what's the last message to the world? Qual é a última mensagem do mundo, aliás? It's the É o first, second, É a primeira, third segunda angel's e message. terceira mensagem angélica. Most of the time when we think of this message, we don't think about families. A maior parte do tempo, quando a gente pensa nas três mensagens angélicas, a gente não pensa em família. But it said, those who bear the last message of mercy to the world shall feel it their duty to instruct parents in regard to home religion. Mas ela diz que aqueles que foram chamados para entregar a última mensagem de misericórdia ao mundo devem sentir que é sua tarefa instruir pais
sobre ensinar a religião na família. And it begins with fathers, mothers, and children, etc., etc. Começa com pais, mães e filhos, etc. Now, that's why the devil attacks homes. E é por isso que o diabo ataca famílias. He wants to get them at the foundation Ele quer alcançá-las em seu fundamento, because he knows porque ele sabe that if he can get them messed up in a home, que se ele conseguir bagunçar as famílias, they're going to be messed up in the church. eles vão bagunçar a They're igreja. going to be messed up at the job. Eles vão estar bagunçados no They're seu going to be messed trabalho. up at the school. Eles vão estar zoados na They're going escola. to be messed up all around society. Eles vão estar zoados na sociedade. That's why restoration must begin in a home. E é por isso que a restauração tem que começar no lar. Home is a foundation framework for everything that takes place in society. O lar é a fundação de tudo que acontece na sociedade. So God also wants to restore families. Então Deus também quer restaurar famílias. And what is the purpose of families? Notice what it says E here. qual é o propósito das famílias? Note o que ela diz aqui. One well-ordered, well-disciplined family Uma família bem ordenada e bem disciplinada tells more in behalf of Christianity fala mais bem a favor do cristianismo than all the sermons that can be preached. do que todos os sermões que possam ser pregados. We've heard some very powerful sermons in our lives, haven't Nós we já not? ouvimos uns sermões muito poderosos na nossa vida, não ouvimos? We can think about our most famous and powerful messengers who preach powerful messages. A gente pode pensar em pregadores que pregam mensagens poderosas. And if you put all the best messages ever preached in the history of the world together, E se você juntar todas as melhores mensagens pregadas na história do mundo, one well-ordered, well-disciplined family uma família bem ordenada, bem disciplinada, is more than all the sermons that can be preached. vale mais do que todos os sermões que podem ser pregados. So God wants to restore families for what purpose? Então Deus quer restaurar as famílias para qual propósito? So that the families now Para que agora as can famílias receive from God possam receber de Deus, so that they can give to others. para que elas possam dar aos outros. Are you still with me? Estão entendendo ainda? Let's preach that powerful sermon. What do you say? Vamos pregar esse sermão poderoso, que tal? Let's look at number 4. Vamos olhar o número 4, The gospel must reach the entire world. o evangelho em todo o mundo. Now let's recap. Agora vamos recapitular. Now in all of these you see biblical conditions Agora em todas essas você vê condições bíblicas that says Jesus cannot come until these things happen. que dizem Jesus não pode vir até que todas essas coisas aconteçam. Let's now look at number 4. Vamos olhar agora então ao número The 4. gospel must reach the entire world. O evangelho deve alcançar todo o mundo. This statement challenges me. Essa citação me desafia. It says here in the book Patriarchs and Prophets, Diz aqui no livro Patriarcas e Profetas. it says all around the world, diz- all around us, our souls rather, Em redor de nós existem almas going down to ruin, que descem à ruína, as hopeless, as terrible as that which befell Sodom. tão irremediável, tão terrível como aquela que recaiu sobre Sodoma e Gomorra. Every day the probation of some is closing. Cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. Every day, Cada dia. 151,600 151.600 pessoas people die. morrem. I wonder how much of them have received Jesus. Eu me pergunto quantas delas receberam Jesus. Then it says, every hour some are passing beyond the reach of mercy. E ela diz aqui, a cada hora alguns passam para além do alcance da misericórdia. Every hour, 6,316 person dies. A cada hora, 6.316 pessoas morrem. Every minute, 105 people dies. A cada minuto, 105 pessoas 2 morrem. people dies every second. 2 pessoas morrem por segundo. This challenges me. Isso me desafia. And I wonder how many people that I've met in the grocery store E eu me pergunto quantas pessoas que eu conheci no mercado or on the streets ou na rua that went down to a crisis grave because I did not take care of my responsibility. foram para um túmulo sem Cristo porque eu não cuidei da minha responsabilidade. Then a solemn question is asked. Então uma pergunta solene é feita. It says, where are the hands, plural, Ela diz, cadê as mãos stretched out to draw him back from death? Estendidas para trazê-los de volta da morte? So in other words, Jesus says, as a person is dying, are there any arms that are stretched out to In your- draw that soul back from death? Em outras palavras, Jesus diz, enquanto essas almas estão perecendo, há mãos estendidas para trazê-las de volta? Well, let's look at the arms that should be stretched out. Vamos olhar as mãos que deveriam estar estendidas. What is the right arm, by the way? We should know it. Qual é o braço What's the right direito, aliás, do Evangelho? arm? What does it represent? O que ele representa? That's right. It represents the health message. Isso Now, mesmo, a mensagem de saúde. for the sake of time, in the book of Luke, chapter 6 and verse 6, No livro de Lucas 6, yes, verso 6, we see a practical example nós vemos um exemplo prático of a spiritual reality. de uma realidade espiritual.
The Bible says that there's a man that came to Christ A Bíblia diz que há um homem que veio para Cristo, who had a withered right arm. que tinha um braço direito murcho. In other words, the arm was useless. Ou seja, esse braço era inútil. And Jesus healed that arm. E Jesus curou esse braço. Now, what is the right arm? We've Agora, mentioned it. qual é o braço direito? Nós já mencionamos. The medical missionary work is to be to the work of the church as the right arm to the body. O trabalho médico missionário é para ser para o corpo, o braço direito é para ser para a igreja como o braço direito é para o corpo. And what is the condition of the right arm? E qual é a condição do braço direito? It's the same condition as that man with the withered arm that came to Christ. É a mesma condição daquele homem com o braço direito murchinho que veio para Cristo. Notice what Ellen White says. Note o que Ellen White diz. Manuscript Releases, book 17, page 290. It says, our medical missionary work has been sick Nosso, and in need of a physician. Nosso trabalho médico missionário tem estado doente e necessitado de um médico. But praise God, he wants to heal the right arm. Mas graças a Deus ele quer curar esse braço. Did that man leave that day healed, yes or no? Aquele homem saiu aquele dia curado, sim ou não? Yes, why? Por Because quê? he came in the presence of Christ. Porque ele veio até a presença de Cristo. Tonight we have all come in the presence of Christ. Hoje todos nós viemos até a presença de We Cristo. all represent the right arm of the gospel. Nós todos representamos o braço direito And do God wants to Evangelho. use each one of us E Deus quer usar cada um de nós to heal the right arm. para curar o braço direito. What did he say to that man? O que ele diz para aquele homem? Stretch forth thine hand. Estica a sua mão. So tonight I want us to stretch forth the arm of the gospel. Então hoje eu quero que estiquemos o braço do Evangelho. We're told that we have come to a time when every member should take hold of medical missionary work. Nos é dito que estamos num tempo onde todo membro deveria tomar posse do trabalho médico missionário. How many of us are church members? Quantos de nós somos See, membros if da you're- igreja? if you're Levanta a a mão. Seventh-day Adventist church Se member, você é um let's see membro it. da igreja adventista, Hands down. abaixa. How many of us are medical missionaries? Quantos de Raise vocês your são hand. missionários médicos? You notice there's a difference. Notou que tem uma diferença? Volume 7, page 62. Volume 7 of the Testimonies Testemunhos, volume 7, says we have come to a time diz que nós chegamos a um tempo when every member of the church should take hold of medical no missionary qual work. todo membro da igreja deveria tomar posse do trabalho So when médico those two missionário. questions are asked, Então, quando essas duas perguntas são the feitas, same amount of hands should be raised. a mesma quantia de mãos deveria ser erguida. And that's why the right arm is withered. E é por isso que o braço direito é murchinho. But praise God, there's ministries here in Brazil, Mas graças a Deus há ministérios aqui no Brasil. and there's many connections with the OCI, such as Light, E muitas conexões do OCI, assim como o Ministério Light, that can come here to Brazil and help us to stretch forth thine arm. que podem vir aqui no Brasil e nos ajudar a estender essa mão direita. Now, what is the other arm? Agora, qual é o outro braço? Because as he looked at those that were dying hourly and daily and every second, Porque quando nós olhamos aqueles que estão morrendo todo dia, toda hora, todo minuto, the questions was, a pergunta era: where are the hands, plural, aonde estão as mãos, plural, stretched out to draw them back from death? esticadas para trazê-los de volta da morte? We saw the right arm of the gospel, which is what? Nós vimos o braço direito do Evangelho, que é? Praise God. Glória a What about Deus. the other arm? Mas e o outro braço? Notice what it says here? Note o que diz aqui. In the work of the gospel, No trabalho do Evangelho, teaching and healing o ensino e a cura are never to be separated. nunca devem ser separados. And when you look at the life of Christ, E quando você olha a vida de Cristo, he never separated them. ele nunca os separou. How many of us are familiar with the Sermon on the Mount? Quantos de nós conhecemos o Sermão do Monte? Amen? Amém? How did he get those people to the mountain? Como é que ele trouxe essas pessoas para o monte? When you go back to chapter 4, Quando você volta para o capítulo 4, the Bible says that he was healing, a Bíblia diz que ele estava curando. and as a result of his healing, E como resultado dessa cura, great multitudes followed him, grandes multidões o seguiram. and he opened his mouth and taught them. E ele então abriu sua boca e os ensinou. Without the gospel of without the medical missionary work, Sem o trabalho médico missionário, there will be no opportunity for Christ to teach those multitudes. não haveria oportunidades para Cristo ensinar aquelas multidões. And I have testimonies of how that works. E eu tenho testemunhos e mais testemunhos de como isso funciona. Notice the statement now, Note essa próxima citação. and we'll share some more about this tomorrow. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso amanhã. It says, doors that have been closed to him who merely preaches the gospel E diz: portas que estiveram fechadas para aqueles que apenas pregam o evangelho will be opened to the intelligent medical missionary. estarão abertas para o médico missionário inteligente.
God reaches the heart through the relief of physical suffering. Deus alcança o coração através do alívio do sofrimento físico. Medical missionary work is not complex. A obra médico-missionária não é complexa. We get caught up on the word medical, A gente se atrapalha com essa palavra médico, but a medical missionary is a problem solver. mas um missionário médico é um resolvedor de problemas. You find out what a person needs Ele descobre o que alguém precisa and you meet it. e ele ajuda. Isaiah 58 breaks it down. Isaías 58 expande isso pra If they're gente. hungry, feed them. Se eles estão com fome, dá comida. If they're homeless, find a place for them. Se eles não têm onde dormir, arruma um If lugar. they're clothless, clothe them. Se eles estão sem roupa, dá uma roupa. That's the medical missionary chapter. Esse é o capítulo da obra médico-missionária. And Isaiah 58 and John 17 E Isaías 58 e João are the 17 two chapters that are quoted the most in inspiration. são os dois capítulos mais citados na inspiração. Because she wants us to take hold of medical missionary Porque work. ela quer que nós tomemos posse da obra médico-missionária. And you also notice the connection in Isaiah 58. Note também a conexão com Isaías 58. After you do God's work, Depois que você faz o in trabalho de medical missionary Cristo, lines, na obra it médico-missionária, said, then shall thy light break forth, ele diz, então a sua luz resplandecerá, and thy health shall spring forth speedily, e sua saúde será levantada com and then we shall obtain velocidade. Christ's righteousness. Então obteremos a justiça de Cristo. You see that connection. Você está vendo essa conexão? So as we look at the gospel now, Então agora bora olhar o Evangelho. we're still on number 4. Ainda estamos no número The 4. gospel must reach the entire world. O Evangelho pregado a todo mundo. In Matthew chapter 24 and verse 14, Em Mateus 24:14, the Bible says, and this gospel, a Bíblia diz, e este a Evangelho, very specific um gospel Evangelho específico of the kingdom, must be preached in all the world do reino, deve ser pregado em todo mundo, for a witness unto all nations, como testemunha para todas as nações. and then shall the end come. Então o fim virá. Similar to the 3 before it, Então nós já olhamos os 3 antes. this also says that Christ cannot come until the gospel reaches the entire world. Isso também diz que Jesus não voltará até que o Evangelho alcance todo mundo. Now you find there 4 specifications of the gospel. Agora aqui você encontra quatro says- especificidades do Evangelho. This gospel, Este Evangelho, it is a specific gospel, um Evangelho específico, must be preached in all the world. deve ser pregado em todo It is a mundo. worldwide gospel, É um Evangelho mundial, preached for a witness. pregado como testemunha. It's not just a proclamation, but it's also a demonstration. Não é só uma proclamação, também é uma demonstração. And then shall the end come. E então virá o fim dos tempos. What gospel is that? You Que talk to me. Evangelho é esse? Fala pra mim. You guessed it. This the Adivinhou? É o first, second, primeiro, and third angel's segundo e terceira mensagem angélica. And I saw another angel fly in the midst of heaven, E eu vi outro anjo voando pelo céu, having the everlasting gospel. tendo o Evangelho eterno. It's specific É específico. to be preached to preach throughout the world. Para ser pregado por Every todo nation, mundo, kindred, toda tongue, and nação, povo, língua. It is a worldwide gospel. É um Evangelho mundial. Verse 12 of Revelation 14 Verso 12 de Apocalipse 14. says, it is the patient saints that keep the commandments. Diz, essa é a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos, It's also demonstrated. que também é demonstrado. And in verse 15 now, E no verso 15 agora, the Bible talks about a sickle and a harvest. a Bíblia fala sobre a ceifa e a colheita. Matthew 13:39 Mateus 13:39 said the harvest is the end of the world. diz que a colheita é o fim dos tempos. So Jesus gave 4 specific points of the gospel, Então Jesus deu 4 pontos específicos do fim dos tempos. and they're all found in the 3 angels' E messages. todos são encontrados nas 3 mensagens So the angélicas. 3 angels' messages must go all throughout the world. Então as 3 mensagens angélicas devem passar por todo o mundo. What goes before the 3 angels' Mas o messages? que vai antes delas? In the book of Psalm 67 and verse 2, No livro de Salmo 67, verso 2, it said that thy way may be known, diz que o seu caminho seja conhecido, thy saving health among all nations. a sua saúde por todas as nações, sua saúde salvadora por todas as nações. So we see that the Bible connects the health message with the gospel. Então a gente vê que a Bíblia conecta a mensagem de saúde com o Evangelho. My question is, who has God given the 3 angels' messages Minha pergunta é, para quem Deus deu as 3 mensagens angélicas? combined with medical missionary work Junto com a obra médico-missionária, to go throughout the world? para mandar por todo mundo. Who is that? Para quem que Deus deu isso? The Seventh-day Adventist Church. Para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Notice what it says here. I think Mr. Steve quoted this today. Note o que está escrito aqui, eu acho que o Steve citou isso hoje. In a special sense, De um sentido especial, Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. os membros da Igreja Adventista foram colocados no mundo como vigias e portadores de luz. To them have been entrusted the last warning. Para eles tem sido confiado o último aviso. What does entrusted mean? O que quer dizer tem sido confiado? Talk to me. Fala para mim.
What is entrusted? O que quer dizer dar em confiança? That's right. So if I'm the trustee of a trust, that means I'm supposed to take care of it, right? And make sure that the original owner is happy with my work. Se eu sou o recebedor de uma responsabilidade, agora é meu trabalho cuidar disso para a satisfação do dono dessa obra. God is the owner of the three angels' messages. Deus é o dono das 3 mensagens angélicas, But he has entrusted to us mas Ele as confiou a to nós see if we'll take care of what he gave us. para ver se nós cuidaremos daquilo que Ele To nos give to deu the world. para dar ao mundo. It is the last warning É o último aviso for a perishing world. para um mundo perecendo, On them is shining wonderful light from the word of God. brilhando luz magnífica da palavra de Deus. They have been given a work of the most solemn import. Para eles tem sido um trabalho da mais solene importância. And what is that? E qual é esse trabalho? Read it with me. The proclamation of Lê the what? comigo. A proclamação do quê? Of the Da first what else? primeira, que mais? Second, what else? Segunda, And- que mais? And third angel's Terceira message. mensagem angélica. Now how important is this? Quão importante é isso? There is no other work of so great importance. Não há outro trabalho de tamanha importância. They are to allow nothing else to absorb the attention. Eles não devem permitir que nenhuma outra coisa absorva a sua atenção. Does it sound like something optional? Parece opcional? Does it sound like something we could do if we want to? Parece que é algo que a gente pode fazer se a gente quiser? If that's the case, we're not faithful with the trust. Se esse for o caso, nós não estamos sendo fiéis com a confiança que nos é dada. Let's be faithful with the trust. Vamos ser fiéis a essa confiança. Because every hour, every second, and every day, souls are going down into ruin. Porque a cada hora, segundo e dia, almas estão indo à morte. And God wants us to stretch out our right hand of medical missionary work E Deus quer que a gente estique o braço direito da obra médico-missionária and our left hand of the gospel e a mão esquerda do evangelho and draw these souls back from death. e puxemos essas almas de volta da morte. Now, what's the problem that we face? Então, qual é o problema que a gente vê? Now, Mr. Steve broke this down today with more up-to-date statistics. O Steve trouxe umas estatísticas mais atualizadas pra gente quanto a isso But in order hoje. for this to be accomplished, we need greater power than we possess. Mas pra gente conseguir resolver o problema, a gente precisa de poder maior do que a gente tem atualmente. So we're over 8 billion now. I didn't have time to update this. Agora, isso aí tá desatualizado, mas já temos mais de 8 bilhões de pessoas. But let's go by these old numbers. Mas vamos usar esses números antigos There are mesmo. 7.4 billion people in the world 7,4 bilhões de pessoas. and the 4,200 religions. 4.200 religiões. Most religions are under these umbrellas. A maior parte delas estão debaixo desse guarda-chuva. Christianity, Cristianismo, Catholicism, catolicismo, Islam, Islã, Hinduism, hinduísmo, Buddhism, budismo and Judaism. e judaísmo. Now, of this 7.4 billion, Agora, dessas 7,4 bilhões, there are 2.2 billion Christians, 2,4 bilhões são cristãos. which means there's 5.2 billion non-Christians. O que quer dizer que tem 5,2 bilhões que não são. And at the time, there were 19 million Seventh-day Adventists. E nesse momento havia 900 milhões de adventistas. If you subtract the Adventists from the rest of the world, 19 milhões. Se você subtraí-los do resto do mundo, at that time we would have landed at 7.38 billion, naquele momento sobraria 7,38 bilhões de which are pessoas, considered other sheep. que são consideradas as outras ovelhas. That means if every single Seventh-day Adventist were faithful and is trying to reach people, Que quer dizer que se todo adventista for fiel em tentar alcançar outras pessoas, that means one Adventist would need to reach 387 persons. cada adventista teria que alcançar 387 pessoas. How many of us think that every single Seventh-day Adventist is faithful in reaching people with the gospel? How many of us think that? Quantos de nós achamos que todo adventista é fiel em alcançar almas? No hands is correct. Nenhuma mão erguida é o certo mesmo. So we know that number is not true. Então a gente sabe que esse número não está But correto. let's say hypothetically 10% is faithful. Digamos que hipoteticamente 10% seja fiel. That's no longer 1.90 million Adventists. Agora nós não temos mais 1,9 milhões de It now drops to adventistas. 1.9 million Adventists. Agora a gente chegaria a 1,9 milhões. And we no longer have to reach 387 people per A person. gente não tem que alcançar 387 cada um. That becomes 3,900 people per person. Agora cada um tem que alcançar 3.900 pessoas. But how many of us believe that 10% of Adventists are faithful in witnessing? Mas quantos nós acreditamos que 10% dos adventistas são testemunhas fiéis? We know that's not true. A gente sabe que isso também não é The verdade. reality is that there's less than 1%. A realidade é que é menos de 1%. But let's do the benefit of 1%. Mas vamos dizer que é 1%. If we go by 1%, Digamos que seja 1%. that number drops to now 191,000 Adventists. Agora esse número vira 1.900 adventistas. And instead of 3,900 persons per person, E agora, ao invés de 3.900 para cada that's now adventista, 39,000 persons per person. cada adventista tem que alcançar 39 mil pessoas. And as been stated earlier E como já foi dito antes, by Steve Dickman,
pelo Steve Dickman, we face an utter impossibility. a gente está diante de uma impossibilidade. But like the day of Pentecost, Mas como no dia do God wants to Pentecoste, pour out His Spirit upon His people. Deus quer derramar o seu espírito no seu povo. And then we'll give the loud cry. E eles darão o alto clamor. And there will be great power given to the church. E haverá grande poder dado à igreja. And 4,000 and 3,000 will be baptized and converted in a E day. 3.000 e 4.000 serão convertidos e batizados em um dia. But we have to make sure that we're faithful, Mas nós temos que nos assegurar que seremos fiéis, that God entrusts us with His seal para que Deus possa nos dar o seu and selo the latter rain, e a chuva so that serôdia, we can give the loud cry, para que possamos dar o alto clamor, so that we can ultimately usher in the second coming of para que Christ. possamos trazer a segunda vinda de Cristo. But God cannot give us something later that we're not practicing now. Mas Deus não nos pode nos dar algo depois que a gente não está praticando agora. Crisis reveals character. Crises revelam caráter. When you're squeezed in a crisis, Quando você é apertado numa crise, what's inside comes out. o que está dentro de você é o que derrama para fora. If I take a sponge of dirty water Se eu pegar uma esponja de água suja and a sponge of clean water, e uma esponja de água when I limpa, squeeze a sponge of clean water, what comes out? quando eu apertar a esponja de água limpa, o que sai? What was inside, which was O que estava dentro, que era? clean water. Água limpa. If I squeeze a sponge of dirty water, what comes out? Então, se eu apertar a esponja de água suja, o que sai? Dirty water, why? Because that's Água what was suja. inside. Por quê? Porque era isso que tinha dentro. So when a crisis squeezes us, Então, quando uma crise nos aperta, our true character comes out. nosso verdadeiro caráter é So revelado. if we have not been witnessing now, Então, se a gente não está we testemunhando will not be agora, witnessing then. a gente não vai testemunhar naquele So now ponto. is a preparatory time to receiving the Spirit of God. Esse é o momento de preparação para recebermos o Espírito de Cristo. And Christ is calling each one of us. E Jesus está chamando cada um de nós. Notice what it says here. Note o que diz aqui. There should be 100 believers Deveria haver uma centena de crentes actively engaged in personal missionary work, ativamente engajados em trabalho missionário, where now there's but one, onde agora apenas less than 1%. menos de 1%. Time is rapidly passing. O tempo está passando rapidamente. How few of us are heart to heart with a dream and are closing work? Quão poucos de nós estamos engajados no trabalho? Notice what it says here? We have no time now to give our energies and talents to worldly enterprises. Nós não temos mais tempo agora para dar as nossas energias e talentos para projetos mundanos. That's God's ideal. Esse é o ideal de Deus. Unfortunately, ideals and realities doesn't always match. Infelizmente, o ideal e a realidade nem sempre se encaixam. So what is the reality? Então, qual é a realidade? The reality is not 1 in 100, less than 1%, A realidade é que nem 1 em 100, ou seja, menos de 1%, among us is doing anything beyond engaging in common and worldly enterprise. dentro de nosso povo está fazendo mais do que se dar ao trabalho de projetos mundanos. So she's saying Então ela está dizendo there's less than 1% que há menos de 1% that's participated in the closing work. que está participando do trabalho de fechamento. And then she says, we cannot afford to do this. Então ela diz, nós não temos mais tempo para isso. You know, a lot of time we lie to ourselves. E a gente às vezes mente para si próprio. As I do evangelism training and so on, A gente faz trabalho de evangelismo e assim por diante. almost every time I run across someone Quase toda vez eu encontro com alguém, that says, I don't necessarily have to tell somebody about Jesus. a pessoa às vezes me fala, eu não preciso falar de Jesus All I para have to alguém. do is be a good Christian. Eu só preciso ser um bom cristão. Don't lie, Não mentir, don't steal, não roubar, don't commit adultery, não cometer etc., adultério, etc. And as assim por long as I'm diante. doing that, I'm witnessing. E desde que eu estiver fazendo isso, eu estou testemunhando. Well, let me share with you this. Mas deixa eu compartilhar isso com você. They did a poll in the United States, Fizeram uma pesquisa nos Estados and they Unidos found that everyone in the United States, including e atheists, descobriram que todo mundo nos Estados Unidos, incluindo os ateus, believe that we shouldn't kill, we acreditam shouldn't que a steal, gente etc. não devia matar, roubar, etc. So does that mean when an atheist and an agnostic doesn't kill, steal, and lie, Ou seja, quando um ateu ou um agnóstico não mata, rouba ou mente, does that mean they're witnesses as silent witnesses? eles então estão sendo testemunhas silenciosas? Because if we believe all we have to do is silently witness, Porque se a gente acredita que a gente só precisa testemunhar we're doing the silenciosamente, same thing as an atheist. a gente está fazendo igual um ateísta, um ateu. So we need to change that. Então a gente precisa mudar isso. Now, some people might say, well, you know, it's wrong as Christians for you to have ulterior motives. Alguém pode dizer, não, tá errado vocês cristãos terem motivos escondidos. Can you just help someone for helping their sake? Você não pode ajudar alguém simplesmente para ajudá-lo? In other words, let me share with you what an ulterior motive is. Ou, em outras palavras, deixa eu dizer o que é um motivo oculto. It says going beyond what is openly said Quer dizer, ir além do que está sendo dito abertamente, or shown, especially what is proper. ou o que é especialmente apropriado. So in other words, if I go to clean somebody's house, Ou seja, eu vou ali limpar a casa de alguém. I'm going in with one purpose. Eu estou indo com um propósito. The goal is the soul.
O propósito é a alma. Yes, I want their house to be clean. Claro que eu quero a casa dele limpa. Yes, I want to have nice conversations. Claro que eu quero ter boas conversas. Yes, I want them to have better quality of life. Sim, eu quero que eles tenham uma qualidade de vida But melhor. they can have a better quality of life here on earth Mas eles podem ter uma qualidade de vida melhor na Terra and still inherit hellfire. e ainda herdar o inferno. So if I don't have an ulterior motive as a Christian, Então, como cristão, se eu não tiver um motivo oculto, something is wrong with that picture. tem algo errado com essa imagem. If I love them enough Se eu os amo o suficiente to help them on earth, para ajudá-los na Terra, also love them enough eu também os amo o suficiente to want them to live forever. para querer que eles vivam para sempre. So when somebody says, why do you have ulterior motive? I say, Então, quando yes, alguém I have diz, it. você tem motivos ocultos? Eu digo, tenho sim. Why? Because I want this experience for everyone. Por quê? Porque eu quero essa experiência para todos. I want to see someone that I meet here on earth Eu quero ver alguém que eu conheci aqui na Terra. so that ultimately I can see them in heaven. Eu quero alguém que eu vi aqui na Terra poder vê-los no céu também. There's a man by the name of Penn Jillette. Tem um homem chamado Penn Jillette. He's a bold atheist. Ele é um ateu forte, corajoso. I'm going to read this for you. E eu vou ler essa citação para vocês. He says, and I've always said, E eu sempre disse, I don't respect people who don't proselytize. sabe, eu não respeito pessoas que não fazem proselitismo. He says, even though I'm an atheist, Mesmo eu sendo ateu, if you're a Christian, I hate you if you don't se proselytize. você é um cristão, eu te odeio se você não faz I proselitismo. don't respect that at all. Não respeito isso. If you believe, he said, I don't believe that, but if you believe Eu não acredito, mas se você acredita that there's a heaven and a hell that people could go in hell for not getting eternal life, que há um céu e um inferno e que as pessoas podem ir para esse inferno se perderem a vida eterna, and then he said, and think about it, if you don't really tell them about that, e pense bem, se você não as contar sobre isso, because you're saying it's socially awkward porque você está dizendo que é socialmente desconfortável, esquisito, and atheists now agora um ateu who think that people shouldn't proselytize, que está dizendo que pessoas não deveriam prosselizar, he said, even though I'm one, ele está dizendo, apesar de eu ser um, he said, just leave me alone and keep your religion to yourself. tem gente que diz, me deixa em paz e fica com a sua religião para Now si. watch what he says now. Watch what he says. Mas olha o que este ateu Keep in mind, especificamente he's an diz. atheist and he does not believe in God. Lembre-se, ele é ateu, ele não acredita em Deus, mas olha o que ele diz. He said, oh, how much do you have to hate somebody to not proselytize? Ele diz, quanto vocês têm que odiar alguém para que não façam proselitismo. How much do you have to hate somebody to believe that everlasting life is possible and not tell them that? Quanto vocês têm que odiar alguém para acreditar que a vida eterna é possível e não contar disso para eles. Now keep in mind, he said, I don't believe it. Ele disse, eu não acredito na vida But if you eterna. do, Mas se você you have a acredita, responsibility of telling você tem a people about it. responsabilidade de contar às pessoas Now sobre listen. isso. Agora escuta. He says, if I believe Ele disse, se eu acreditar, beyond a shadow of a doubt além, sem sombra de that dúvida, a truck was coming to hit you, que tinha um caminhão vindo para te acertar, and even if you don't believe it, mesmo que você não acredite that a nisso, truck is bearing down on you, que um caminhão está chegando em cima de você, there's a certain point which I tackle you, em algum momento eu vou bater em você. and this now, salvation, eternal life, E agora a salvação, a vida eterna, more important than getting hit by a truck. é mais importante do que ser acertado por um That's an caminhão. atheist speaking. Isso é um ateu falando. Now, if an atheist is telling Christians, Agora, se um ateu está falando They para os must evangelize. cristãos que eles precisam if evangelizar, an atheist is telling Seventh-day Adventists with the third angel's message, se um ateu está dizendo a adventistas que tem a terceira mensagem who has the angélica, last message of warning to a dying que world, tem a última mensagem de aviso para um mundo que está morrendo, I say we need to get busy. What do you say? eu digo, a gente precisa começar a ficar ocupado. O que vocês acham? We need all hands on deck. Precisamos de todas as mãos em ação. We need the lay worker. Precisamos de We need the trabalhadores conference worker. da igreja, trabalhadores We need the leigos, self-supporting worker. trabalhadores de sustento No matter próprio. what you're calling in life, E não importa qual seja o seu chamado na we're vida, all called to be evangelists. todos somos chamados para sermos evangelistas. Ellen White says, everyone who becomes a partaker of his grace Ellen is White- appointed to work for others. Diz, todos aqueles que se tornam participantes de sua graça, o Senhor designa um trabalho pelos outros. And I'll just run through them quickly. E eu vou passar por aqui rapidinho. Minister, missionary, nurse, Christian physician, O ministro, enfermeiro missionário, médico cristão, individual Christian, merchant, farmer, cristão individual, comerciante, professional man, mechanic, carpenter. mecânico, agricultor, carpinteiro, Blacksmith. ferreiro. This is all a part of the quote. Isso tudo é parte da citação, She tá? said the responsibility to rest upon all. Ela diz a responsabilidade repousa sobre It todos. is our work to reveal to men the gospel of their salvation. É o nosso trabalho revelar aos homens o evangelho da salvação And deles. every enterprise in which we E engage todo empreendimento no qual nos envolvemos should have a means to this end. deve ser um meio para este fim. In other words, we have to have ulterior Em motives. outras palavras, nós temos que ter mechanic, have motivos ulterior ocultos. motives. Como mecânico, tenha motivos As an ocultos. engineer, have Como ulterior motives. engenheiro, tenha motivos As a ocultos.
physician has ulterior O motive. médico tenha motivos No matter what ocultos. you call in life, have an ulterior Não motive. importa o seu chamado na vida, tenha um motivo We must oculto. win that soul to Christ. Precisamos ganhar essas almas para Cristo. All who are called by His grace. Todos que são chamados pela sua graça. Even the ordinary businessmen Até os comerciantes ordinários are called to be witnesses. são chamados para ser testemunhas. So what's the purpose of our talents? Então, qual é o propósito dos nossos It talentos? says here, Diz talents aqui, have been given to men os talentos foram dados aos homens that they may be used in God's service. para que possam ser usados no serviço de Whatever Deus. talent God has given you, Qualquer que seja o talento que Deus te deu, if you're not using it in God's se service, você não está usando no serviço de Deus, then you are negating the purpose of the talent. então você está negando o propósito desse talento. The entire Bible from Genesis straight back to A Revelation Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, serves one purpose, tem um propósito: to win souls. ganhar almas. Whatever one's calling in life, Qual é o chamado de todos na vida? his first interest is to win souls to Christ. Qualquer que seja o chamado de alguém na vida, seu primeiro interesse deve ser ganhar almas para Cristo. The physician is to make the saving of souls their first work. At the bottom. O Redentor espera que os nossos médicos façam da a salvação de alma a sua primeira obra. And this was quoted by Dr. Kim. Isso aqui foi citado pelo Dr. Kim. The work of God on this earth O trabalho de Deus nessa terra will never be finished nunca pode terminar, until the men and women comprising our church membership até que os homens e mulheres que compõem o rol de membros da nossa rally igreja to the work apressem-se para o trabalho and unite their efforts e unam seus esforços with those of ministers and church officers. com aqueles de ministros e oficiais da igreja. You know, oftentimes there's so many people on YouTube Muitas vezes tem tanta gente no YouTube that preaches against the church. que prega contra a They igreja. say the church is in apostasy. Eles dizem a igreja está apostatada. They say we must separate from the church. A gente tem que se separar da igreja. But we're told here Mas nos é dito aqui that the work can never be finished que o trabalho nunca pode ser unless our completo, church leaders a não ser que os líderes da igreja, Ministers ministros and lay workers e unite. trabalhadores leigos se unam. So let's unite. What do you say? Então, bora nos unir. O que vocês dizem? Now there's a test of discipleship. Então, nós temos um teste do And Jesus discipulado. gives us the reasons what people take to not take a part of the gospel. E Jesus nos diz quais são os motivos que as pessoas usam para não tomar parte do evangelho. Let's go in our Bibles to the book of Luke chapter 14. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 14. Let's notice what the Bible says. There are three excuses that were given. 3 desculpas. Luke And 14, right? yes. Lucas 14. And I trust and pray that you don't make these excuses. E eu confio e oro que você não use essas desculpas. Now while we're going to Luke, Então, enquanto a gente vai para 14. Lucas I'll 14, tell you a little bit about Luke chapter 5 because we won't have time to dive into vou it. te falar um pouquinho sobre Lucas 5, porque a gente não vai ter tempo de mergulhar lá. In Luke chapter 5, remember that was the calling of the disciples. Lembra que em Lucas 5 é onde está o chamado dos They just came back discípulos. from fishing in the morning, Acabaram de voltar de pescar de manhã, and then Jesus came by. e daí chega Jesus, And Jesus sat on their boat. e Jesus senta no barco Then deles. Jesus says, move the boat out a little bit off the shore. Então Jesus diz, tira o barco um pouquinho assim And then daqui Jesus da began areia. to taught them. Então ele começa a ensiná-los. And then Jesus said after a while, Então depois de um tempo Jesus diz, launch out into the deep. lance o barco lá na profundeza, And they said, Christ, a rede. E eles dizem, we, Cristo, we just got back. We were fishing all night. mas a gente acabou de voltar, a gente pescou a noite toda. The best time to catch fish is at night. Melhor hora para pegar peixe é de noite. It is bright noonday. Tá no meio do dia. They can see the nets. Os peixes vão ver a rede? This doesn't make Não sense. faz sentido. Jesus says, launch out into the deep. Jesus diz, lança a rede na profundeza. And they said, this doesn't make sense. Eles But falaram. because you said it, I'll obey. Tá, não faz sentido, mas se você falou, eu vou obedecer. Guess what happened next? Adivinha o que acontece depois? The fish began to fill the nets. Os peixes começam a preencher as They began to redes. pull the fish upon the boat. Eles começam a puxar os peixes The para o boat barco. began to sink. O barco começa a afundar. They got back to shore, Eles voltam para a margem. and they caught the most fish they ever caught their entire careers. E eles pegaram o maior número de peixes que já pegaram em toda a sua carreira. And then Jesus said to them, Então Jesus diz a eles, follow me. me sigam. You know what they did? Sabe o que eles fizeram? They left the fish, Deixaram os and they peixes followed Christ. e o seguiram. In other words, they made a sacrifice for the cause. Em outras palavras, eles fizeram um sacrifício pela But Jesus causa. also wanted to test them, Mas Jesus também queria testá-los see how much they're willing to sacrifice for his cause. para ver o quanto eles estariam dispostos a sacrificar pela sua causa. Now we come to Luke chapter 14. Agora a gente chega em Lucas capítulo 14. Notice what it says in verse 16. Note o que é dito no verso 16. Then said he unto them, Ele, porém, respondeu: a certain man made a great supper certo homem deu uma grande ceia and bade many. e convidou muitos. So in other words, by the way, the supper represents Christ. Em outra palavra, a ceia representa a Cristo. And notice what it says here, E note o que é dito aqui, verse 17. verso 17. And he sent his servant at the supper E ele mandou os seus servos à ceia to bid people to come. para avisar os convidados. Verse 18 now. Verso 18.
And they all with one consent began to make excuse. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. So in other words, Christ said, there's many to come to the supper. Então Jesus convidou muitos para virem para a ceia. And he's saying to us tonight, E ele está dizendo para nós hoje: there's many that I want to bid to come to heaven. tem muitos que eu quero convidar para vir para o céu, But I need you to go and call them. mas eu preciso que vocês vão chamá-los. What did the Bible say that they did? Mas o que a Bíblia diz que eles fizeram? They began to make excuse. Começaram a dar desculpas. Now what did they say? There are E o three que eles things. disseram? 3 coisas. And notice these are the 3 excuses that people make. E notem que essas são as 3 desculpas que as pessoas usam. The first one said unto him, E o primeiro disse: I have bought a piece of ground, comprei um campo and I must needs go and prove it, see e it. preciso vê-lo. Have me excuse. Rogo-te que me tenhas por escusado. Now, how do I know this is an excuse? Como é que eu sei que isso é uma desculpa? He already bought the ground. Ele já comprou a It terra. doesn't make a difference if you go and see the ground before or after the banquet. Tanto faz se ele for visitá-la antes ou depois do He banquete. was simply making an excuse. Ele só estava dando uma desculpa. That's category number 1. Essa é a categoria número 1. Earthly possessions Posses terrenas. is an excuse that we make to not follow Christ. São uma desculpa que usamos para não seguir a Cristo. Let's look at number 2, and I'm going to show you each one is an excuse. Vamos olhar o número 2, eu vou te mostrar que todos são desculpas. Verse 19. Verso 19. And another said, I have bought me 5 yoke of oxen. O outro disse: comprei 5 juntas de bois. I go to prove them. Vou experimentá-las. I pray thee have me excuse. Rogo-te que me tenhas por escusado. How do we know it's an excuse? Como a gente sabe que é uma already bought desculpa, it. ele já comprou. It doesn't make a difference if he goes and see it before or after the banquet. Tanto faz se ele for vê-los antes ou depois do banquete, But because he was sent mas porque ele foi enviado to go call people and to come to the banquet, para ir chamar as pessoas para vir ao he's making an banquete, excuse. agora ele está dando uma desculpa. That's the second category of excuses. Essa é a segunda categoria de desculpas. What was the first one? Qual foi a primeira? Earthly Posses support. terrenas. Right? Suporte. Earthly possessions. Posses terrenas. The second one now is business enterprises. A segunda são negócios de empreendedorismo. People let the things of this world make excuses to not follow As Christ. pessoas permitem que as coisas da terra sirvam de desculpas para não seguirem a People allow Cristo. their business enterprise to not cause them to follow Christ and to witness for Christ. As pessoas usam os seus negócios como desculpa para não seguir a Cristo. Let's look at the third one. Vamos olhar a terceira desculpa. Verse 20. Verso 20. And another said, E o outro disse: I have married a wife, casei-me, therefore I cannot come. por isso não posso ir. Now, how do we know this is an excuse? Como é que a gente sabe que também é uma Married a desculpa? wife Poxa, se você casou that doesn't want to come to the banquet, com uma esposa que não quer vir ao married banquete, the wrong wife. você casou com a esposa errada. are you with me? Estão entendendo? The third category A terceira categoria is relationships. é relacionamentos. So we allow earthly possessions, Então a gente permite que as nossas posses terrenas, we allow business enterprises, os nossos negócios and we allow earthly relationships e os nossos relacionamentos, to block us from having our personal relationship a with gente Christ permite que eles bloqueiem o nosso also relacionamento blocking us com Cristo e também nos from bloqueiem witnessing for de Christ. testemunhar por Cristo. And I think back, E eu olho para trás. what if I had allowed my earthly possessions? E se eu tivesse permitido que as What if minhas I allowed posses my terrenas? business enterprises? E se eu tivesse permitido que os What meus if I allowed negócios? my earthly E se eu relationships tivesse permitido que os meus to block me relacionamentos from Christ? me bloqueassem de Cristo? Where would these souls be? Aonde estariam essas almas? I want to share with you now just a Quero few compartilhar com vocês algumas apenas. experiences that I've had on the mission field. Algumas experiências que eu tive no território missionário. And I want to remind you of the right arm. E eu quero te lembrar do braço direito. Because it says, doors that have been closed to him who merely preaches the gospel Porque diz aqui, portas que foram fechadas para aquele que meramente prega o is evangelho open to the intelligent medical missionary. serão abertas para o médico missionário inteligente. I was working at Weimar at a clinic, Eu estava trabalhando na clínica de and I met a guy Weimar as an undercover Bible worker. e eu estava como um obreiro bíblico disfarçado. I had ulterior motives. Eu Amen. tinha Praise motivos God. ocultos, amém? Glória a Deus. Amen. Amém. And I met this guy by the name of Michael. E eu conheci esse homem chamado Michael. When he came in, he lost his sight in one eye, Quando ele veio, ele já tinha perdido a vista em um olho, had his toes cut off, já tinha cortado os was dedos do about to pé, lose a leg, já estava para perder a perna. neuropathy and all kind of complications with Tinha diabetes. neuropatia e todas as complicações possíveis da diabetes. As I saw him, I almost was in tears. Eu quase chorei quando o I said, vi. brother, you need to allow us to help you. Eu disse, irmão, você tem que deixar a gente te He said, I've ajudar. been trying to get help for years. Ele falou, estou tentando buscar ajuda faz anos. So I said, let's exchange numbers and I can help you. Ele disse, vamos trocar de telefones, eu te ajudo. We invited him to a Diabetes Undone program A gente convidou ele para um programa de diabetes with ulterior motives. com motivos ocultos. Then we invited him to a depression recovery program. Então a gente convidou ele para um programa de ulterior recuperação de depressão também com motivos ocultos. Then we invited him to Bible studies Então a gente o convidou para estudos bíblicos with ulterior motives. também com motivos ocultos. And guess what? E adivinha?
Brother Michael got baptized. O irmão Praise God. Michael se batizou, glória a Deus. Because we had ulterior motives. Porque nós tínhamos motivos ocultos. Not only that, his health began to recover. E não apenas a sua saúde melhorou. And then Brother Michael revealed to me something that I never knew. O irmão Michael também me disse algo que eu não sabia. He said, before I met you, I was actually a racist. I did not like black people. E ele disse, antes de eu te conhecer, eu ainda era racista, eu não gostava de pessoas negras. But the way you showed love and care and compassion, Mas a forma com a qual você mostrou amor, cuidado e compaixão por mim, I want to let you know, eu queria te dizer, I am no longer a racist. eu Praise não God. sou mais racista, glória a Deus. Amen? Amém? I'll share with you one more story before we Queria close. te contar mais uma história antes da gente encerrar hoje à I met noite. another family, Conheci outra família and I went to clean their gutters with ulterior motives. e eu fui limpar as caneletas deles com motivos ocultos também. And then her husband was paralyzed, O marido estava paralisado and she asked me to come into the house e ela me pediu para entrar na with casa, him and pray with him. conversar com ele, orar com ele. That led to a series of conversations. Isso levou a uma série de Now, conversas. keep in mind, I went there to clean their gutters. Lembra que eu vim para limpar as valetas This deles. is a program that we started with company evangelism, going out into the community. E esse foi um projeto que a gente começou de evangelismo na comunidade. I was responsible for taking out 200 people every Wednesday to do evangelism. Eu era responsável por levar 200 pessoas toda quarta-feira para fazer evangelismo. And this was at Weimar University. E isso foi ao redor da Universidade de Weimar. So then I saw Jenny, Então eu vi a Jenny and she was a smoker. e ela era fumante. And I met her at the clinic E eu a conheci na clínica that I was working at with ulterior motives. na qual eu estava trabalhando com motivos So then I began ocultos. to speak to her with ulterior motives. Então comecei a conversar com ela com motivos ocultos. And I said, Jenny, do you want to stop smoking? And I said it with ulterior motives. E eu disse, Jenny, você quer parar de fumar? E eu disse também com motivos ocultos. You guys kind of understand that I have ulterior Vocês motives? estão entendendo que eu tenho motivos ocultos? So then Jenny said, Então a Jenny disse, I've been trying to stop for years. faz anos que eu estou tentando I parar. said, you can't stop. Eu disse, você não pode parar. She said, you're supposed to be helping me. Ela falou, mas é para você me ajudar? I said, I am. Eu disse, eu tô te ajudando. I said, read this book and get back to me. Lê esse livro e vem conversar comigo. So in the clinic, Então a gente acabou ali na we had it clínica. structured in such a way that there was a lot of literature all around the room. A gente tinha estruturado a clínica para ter literatura por todo o quarto. So in case you work in the medical field, let me share with you a tip. Então, caso você trabalhe no campo médico, deixa eu compartilhar uma dica com As I do você. patients intake, Quando eu vou recebendo os médicos, pessoas fazendo a ficha deles, I ask one simple question. eu faço uma pergunta simples. How are you doing today? Como você está hoje? They might say, oh man, I'm having a stressful day. My wife is getting on my nerves. Às vezes eles falam, cara, eu tô tendo um dia estressante, minha mulher tá me enchendo o saco. This sickness is getting to me now. Essa doença tá começando, eu tô começando a sentir. And because I have ulterior motives, E porque eu tenho motivos ocultos, I'm listening very keenly for an opportunity to eu witness. estou escutando atentamente por uma oportunidade de testemunhar. So then I say, I'm so sorry to hear that. Então eu digo, nossa, eu sinto muito ouvir Do you isso. mind if I pray with you? Posso orar com você? Now, if they're sharing that they're having bad experiences, Então, se eles estão dizendo que eles estão tendo even if they experiências don't want prayer, it's ruins, hard to not accept it. é difícil eles não aceitarem a oração, mesmo que eles não So queiram que eu normally I pray ore. with them, Então, agora, quando eu oro por eles, and then I go to the shelf and get a book eu vou ali na prateleira, that pego um talks about their livro condition that they que said that they're fala in. sobre a condição que eles dizem que estão sofrendo. It was the same with Jenny. Foi a mesma coisa com a Jenny. So I gave her a book that talks about smoking. Eu dei um livro para ela que fala sobre fumar. She read the book, Ela leu o livro and I want to say almost 2 months later, e quase 2 meses depois, or at least weeks later, ou pelo menos semanas depois, I got this text from Jenny. eu recebi essa mensagem da Jenny. She said, praise the Lord, Norland. Ela disse, graças a Deus, glória a Deus, Norland. With the help of Jesus, I quit smoking a month ago. Com a ajuda de Jesus, eu deixei de fumar 1 mês atrás. I had no withdrawals. Não tive sintomas. I read the word every morning. Eu leio a palavra todas as manhãs. Thank you for being a part of this. Muito obrigada por fazer parte God is disso. good and I feel the Holy Spirit in my heart now. Deus é bom e eu sinto o Espírito Santo no meu coração agora. So I was excited. Então eu estava muito My animado. response was, praise the Lord. Minha I'm resposta happy. foi, glória a Deus, estou feliz. I'll come by and see you tomorrow. Eu vou vir te visitar amanhã. So the next day she responded. No dia seguinte ela respondeu. I responded rather. Quer dizer, eu respondi. I said, I'm curious. I woke up rejoicing. How long were you smoking? Eu disse, desculpa, deixa eu perguntar. Eu acordei tão feliz. Quanto tempo faz que você fumava? She said, I was a 2-pack a day smoker Ela disse, eu fumava 2 maços por dia. for 40 Por years. 42 anos, fumei 2 maços por dia. She said, the Lord has totally taken away. Ela diz, o Senhor removeu completamente My desire to smoke. o meu desejo de fumar. Praise the Lord Jesus. Glória a I'll Jesus. say, praise the Lord Jesus. E eu digo, Amen. glória ao Senhor Jesus, amém? How did she stop?
Como ela parou? When she read the book, Quando ela leu o livro, she read, I can do all things through Christ who strengthens me. ela leu, posso fazer todas as coisas através de Cristo que me She fortalece. also read that my body is a temple of the Holy Ela Spirit. também leu que o templo dela era um templo do Espírito And she said, Santo, o as a corpo result, I want dela. to keep it clean from the contamination of tobacco. Então eu quero mantê-lo limpo da contaminação do tabaco. She said, I quote it over and over again. Ela diz, eu citei e recitei essas Then I was called to palavras. do a lecture in the community Então eu fui chamado para fazer uma palestra na by a church comunidade, that invited me. por uma igreja que me convidou. And they said, I only want you to talk about health. Don't mention anything about the gospel. E eles falaram, eu só quero que você fale de saúde, não mencione o evangelho. And I said, but not in these words. E eu disse, não com essas palavras. I can't do that because I only have ulterior motives. Não consigo fazer isso, porque eu apenas tenho motivos ocultos. They didn't want to invite me anymore, Eles não queriam mais me convidar, but it was too late. It was too late. mas já não dava mais tempo. So as I went there and shared with ulterior motives, Então eu fui e compartilhei com os meus motivos it ocultos. was about depression. Era sobre a depressão. And what I did is I walked through the Bible of others who have been depressed. E o que eu fiz, eu fui passando por histórias bíblicas de outros que I sofreram said, depressão. Job was suicidal. Eu disse, Jó estava suicida. He said, I wish my mother's womb was my grave. Ele disse, eu queria que o útero da minha mãe tivesse sido a minha morte. Jeremiah was depressed. Jeremias estava He deprimido. says, cursed be the day that I was born. Ele diz, maldito seja o dia que eu nasci. Solomon had all the riches in the world. Salomão tinha todas as riquezas do He said, I mundo. could not sleep at night and I hate my life. Ele disse, eu não consigo dormir à noite, eu odeio a minha David was vida. depressed. Davi tinha depressão. And I went through all the Bible and showing people that were E eu depressed. fui mostrando todas as pessoas na Bíblia que tinham depressão. And I said, one thing that all these men had in common E eu disse uma coisa que todos esses homens tinham em is comum. that they're men and women just like you. É que eles eram homens e mulheres, assim como você. They were all depressed just like you. Eles todos tinham depressão, assim como você. And they found help in Christ. E eles todos encontraram ajuda em Cristo. Just like you can. Assim como você também pode. Now, when I finished, Então, quando eu terminei, this had never happened before. isso nunca havia acontecido There antes. was a lot of people wrapped around the corner waiting to come and speak to me. Tinha uma fila de pessoas até a esquina esperando para falar And one comigo. by one, I spent hours counseling with people. E um por um eu passei horas aconselhando as pessoas. And by the way, the next time that there was a lecture there, Aliás, a próxima vez que eu fiz uma palestra ali, it went from about 60 people foi de 60 pessoas to about 160 people. para 160 People are pessoas. truly blessed because I had ulterior motives. As Amen? pessoas foram abençoadas porque eu tinha motivos ocultos. Amém? So one of the persons that came in line that day Então, uma das pessoas que estava na fila aquele dia was Jenny. era Jenny. She said, after listening to this lecture, I realized that I am severely depressed. Ela disse, depois de escutar essa palestra, me dei conta que estou severamente deprimida. She said, do you mind coming to my house and sharing the same exact lecture with my husband? Você se importa de vir na minha casa compartilhar a exata mesma palestra com meu And I did. marido? I went in their house, Eu hooked up their fui até a casa deles, liguei a up my TV, PowerPoint, coloquei minha apresentação na and did the TV same exact lecture. e dei a mesma apresentação. Then Richard realized he was depressed. Então o Richard se deu conta que ele estava com depressão. Then I began to do consultation with them. E eu comecei a fazer consultas I com began to eles. do marriage counseling with them. Comecei a fazer then I started tratamento de Bible study família with com them. eles, estudos bíblicos com eles. 5 months straight, once a week, we never missed. 5 meses seguidos, sem perder uma semana. As a result, Como resultado, I remember Michael saying to me, eu lembro do Michael dizer para when we mim, came to the Sabbath, quando a gente chegou no sábado, he said, you know, I've been baptized as a child. ele falou, sabe, eu fui batizado como Now, criança. normally it's the Bible worker or evangelist that asks for baptism. Normalmente é o obreiro bíblico ou o evangelista que But pergunta se a Richard said, pessoa quer "You know, I've been o baptized as estudo. a child, and I believe 100% that the seventh day is the Sabbath, Ele disse, eu já fui batizado como criança, mas eu acredito 100% que o sábado é o dia do and I Senhor. want to be baptized." E eu quero ser batizado. As we were planning for Richard's baptism, E conforme nós planejávamos o seu batismo, he was on dialysis, ele estava fazendo diálise and in the midst of the preparation, his kidneys failed, e no meio dessa preparação os seus rins falharam and he was hospitalized. e ele foi hospitalizado. And the doctor says he doesn't have long before he can E o make it. médico disse ele não tem muito mais tempo de vida. So I went to the hospital to visit Richard, Então eu fui para o hospital visitá-lo and he was supposed to be baptized that weekend. e era para ele ter sido batizado naquele final de And at semana, that time, he was emaciated and could not speak. mas ele estava morrendo de fome, não conseguia nem falar. And Jenny said for days he's been in this position. E a Jenny disse faz dias que ele está nessa mesma posição. When I got to the hospital, I held him by the hand, Quando eu cheguei no hospital, eu segurei I looked pela him in mão, the eyes. olhei nos olhos dele and I said, Richard, how is your heart with Jesus? e eu disse, Richard, como está o seu coração com Cristo? And for the first time in E days, pela primeira vez em dias, Richard pulled himself up. Richard se levantou, He looked me in the eyes me olhou nos olhos and says, God brought you in my life for just this time. e disse, Deus te trouxe na minha vida para este momento. He says, I'm 100% content with my relationship with Eu estou Jesus. 100% contente com o meu relacionamento com My Cristo. soul is content with God. Minha alma está contente em Cristo. Then he looked at his wife, Jenny. Então ele olhou para sua esposa Jenny He said, that baptism that's taking place, e disse, aquele batismo que vai need acontecer, to go. você precisa fazer parte. my soul is all right. Minha alma está bem. Don't miss this baptism. Não perca esse batismo. Jenny got baptized that Sabbath morning. E a Jenny foi batizada naquele sábado de manhã. The next day was Sunday.
O dia seguinte era um domingo. And unfortunately, Richard died the day after. Infelizmente, o Richard morreu no dia seguinte. Now, that's the same time I flew out to London and I was gone for the whole summer. Foi nessa mesma época que eu voei para Londres e passei o verão inteiro fora. And when I got back, Jenny fell into severe depression. E quando eu voltei, Jenny havia caído numa depressão Suicidal. profunda, suicida. And she called me and said, Nolan, I need you to come to my house right now. E ela me ligou e disse: Nolan, vem na minha casa agora. She had gotten on alcohol. Ela tinha começado a She tomar started álcool, overdosing on prescribed medications. começou a se fazer overdose com médico, com remédios, But she never smoked. mas nunca She said, fumou. God completely took it away from me. Ela falou: Deus tirou completamente o tabaco de So when she mim. called me, she said, I need you to come and no one else. She said, I'm at the point now where I'm suicidal. I'm going to kill myself on my cat. And if anyone else come beside you, I'm killing myself. Ela falou: eu tô suicida, eu preciso que só você venha, mais ninguém. Eu tô no ponto de me matar e matar o meu gato. Vem só você sozinho. So I went to her house. Então eu fui para casa dela And she literally had a gun on her coffee table. e tinha uma arma na mesinha de café dela. I was able to take the gun away, Eu consegui tirar a talk arma with her again. e conversar com ela And I said, do you novamente. have any other guns? E eu disse: você tem mais She had a alguma rifle arma in em the closet, casa? and we were Ela able to tinha take the um rifle rifle away no as well. armário e eu consegui levar ele também. And then we got her back into our recovery program, Então nós a trouxemos de volta ao nosso programa de got recuperação. her detox, Nós a desintoxicamos and she got herself cleaned up. e ela se limpou. And by God's grace, she became a deacon in a church. E pela glória de Deus, ela se Deaconess, tornou uma deaconess. diaconisa na igreja. Then a year later, after I moved away from Weimar, Um ano depois de eu ter ido embora de Weimar, she called me and said, Nolan, there's someone that I'm considering. ela disse: Norland, estou considerando For marriage. uma pessoa para me casar. I said, Jenny, I'm going to have to check him out really good. Eu disse: Jenny, eu vou ter que ver se eles são bons para você. She said, definitely, you can check him out all you want. I believe he's solid. Ela falou: pode vir conferir. Eu acredito que ele está sólido. So I checked him out, and he was a very solid brother. Então eu fui conferir esse homem e ele era um irmão And sólido. then she said, would you do me the honor E ela falou: você faria a honra of coming to walk me down the aisle as I get married? de me acompanhar no caminho do altar? And praise God, E para a glória de Deus, I was able to walk Jenny down the aisle as she was married. eu a acompanhei até o altar quando ela se casou. Now, how did this happen? Como isso aconteceu? I'm going to quote the statement again. Eu vou ler essa citação novamente. Doors Portas that have been closed que estiveram to fechadas him who merely preaches the gospel para aquele que apenas prega o evangelho will be open to the intelligent medical serão missionary. abertas para o médico missionário inteligente. Now, does anyone remember the first time I met her? What was I doing? Alguém lembra o que eu estava fazendo quando eu a conheci pela primeira vez? Talk to me. Fala para mim. Oh, you were cleaning her I gutter. was cleaning the gutters. Eu estava limpando as calhas. And one of the things I always said to the students, E uma coisa que eu sempre falava para os meus we're not alunos: just here to clean gutters a gente não está aqui só para limpar Clean carros, and clean hearts, e limpar, clean houses. quer dizer, limpar We casas. want the hearts to be cleansed. Nós queremos que os corações sejam And no matter what you're purificados. Não importa o que você The faça, goal is the soul. a meta é a alma. No matter what you're doing, Não importa o que você esteja have fazendo. ulterior motives. Tenha motivos ocultos. And by God's grace, we went from cleaning gutters, E pela graça de Deus, fomos de limpar calhas baptized member of the remnant church, para uma membra batizada da igreja and asked me remanescente to walk her down the que aisle. me pediu para acompanhá-la até o altar. And by God's grace, E pela graça de as Cristo, Jenny's invited to this marriage supper that we talked about in Luke 14, quando a Jenny foi convidada para esse casamento do Cordeiro que nós lemos em Lucas she's going to 14, be there, ela vai estar lá. and I want to be there to meet her. E eu quero estar lá para encontrá-la. Now, I wonder if there's people that God wants to put you in touch with. Será que tem pessoas que Deus quer te colocar em contato? And I wonder if you're going to be faithful to the trust that God has given Eu you. me pergunto se você será fiel ao chamado que Deus vai te I dar. want to challenge each one of us tonight. Eu quero desafiar cada um de nós hoje à noite. No matter where you are in life, Não importa onde você esteja na sua God has vida. a special calling and a special purpose in your life. Deus tem um chamado e um propósito especial para a sua vida. And all around us, E ao nosso redor, our souls going down to ruin, há almas descendo para a ruína, as helpless as that which befell Sodom. sem esperança, assim como estavam aqueles de Sodoma. Every day there's some that's going down into their grave. Cada dia, pessoas estão descendo a seus Every túmulos. hour the probation of some is closing. A cada hora, o tempo de provação de alguns é fechado. And the question is, E a pergunta é: where are the hands stretched aonde out estão as to mãos draw them back from death? esticadas para resgatá-los da morte? God has placed their lives in our hands. Deus colocou as vidas deles nas nossas mãos. And He wants us to use the right arm of the medical missionary work, E Ele quer que nós usamos o braço direito do Evangelho, connected with the left arm of the gospel, conectado com o braço direito da obra missionária, com To o pull these braço souls esquerdo do back from Evangelho, para trazê-los de volta da morte.
There are many more Jennies in the world. Há muitas outras Jennies pelo mundo. There's many more Michaels in the Há world. muitos outros Michaels no mundo. And God is asking each one of us tonight E Deus está pedindo para que cada um de nós hoje à noite to find the Jennies encontrem as Jennies and the Michaels e os Michaels and the others that I can't share tonight, such as the Arvy. e outros que eu não tenho and the tempo para Tabitha, that we're not compartilhar gonna get hoje à those noite, stories. como a Tabitha e o Harvey. There's many more stories that we can share Há muitas outras histórias que eu poderia compartilhar. that, as we mentioned this morning, Que, como mencionamos hoje de manhã, it's not about your ability, não tem a ver com as suas habilidades, it's about your availability. tem a ver com a sua disponibilidade. God doesn't call the qualified, Deus não chama os qualificados. God qualifies the call. Ele qualifica os chamados. As you're called, God will qualify you. Conforme você for chamado, Deus o qualificará. May we be faithful to the trust. Que nós sejamos fiéis à confiança que nos é dada. Let us pray. Oremos. Father in heaven, we're so thankful for Jesus, Pai Celeste, somos tão gratos por Jesus, who spared not one thing to save us. que não poupou nada para nos salvar And He's called us to enter into His work with Him. e nos chamou para entrar nessa obra com Ele. And I pray, oh God, that we'll be faithful as Christ was faithful. E eu rogo, Senhor, que sejamos fiéis como Cristo foi fiel. Christ had to go against His feelings. Cristo teve que contrariar seus sentimentos. He said, Father, if it's possible, let this cup pass from me. Ele disse, Pai, se possível, deixe que essa taça passe de mim. He didn't feel like doing it, Ele não queria fazer, but we're told He saw the joy that was before Him. mas nos é dito que ele viu a felicidade que estava diante de si. He saw us. Ele nos viu. And He says, even though I don't feel like it, I will do it. E ele disse, mesmo que eu não queira, eu vou fazer isso. There's many souls out there that we might not feel like going to see. Há muitas almas por aí que talvez a gente não esteja com But vontade Lord, de ir help us to see atrás. the joy that's before Mas, us. Senhor, nos ajude a ver a felicidade que está diante de nós. And give us the passion and desire, Lord, Nos dê o paixão e o desejo, Pai, to win souls for Jesus. para ganhar almas para Cristo. And as we pray tonight, every head is bowed and every eye is E closed. conforme oramos hoje à noite, com cada cabeça baixada e olho I fechado, ask the question tonight. faço a pergunta: Has God spoken to someone tonight? Deus falou com alguém hoje? Has God inspired someone tonight? Deus inspirou alguém hoje à Is noite? there someone tonight that says, I accept Tem the alguém aqui challenge que gostaria de dizer: eu aceito o chamado to be a part of God's team para fazer parte do time de Deus, to finish His work in these para last terminar o days? seu trabalho nos últimos dias? If God spoke to you, raise your hand Se wherever Deus you are. I falou wanna com pray for você, levante sua mão e eu quero orar por você. you. Amen. Amém. Raise your hands. If God spoke to you, Levante then sua raise mão your se Deus falou com você hoje à noite. hands. Lord, I see them raise hands. Senhor, eu vejo as mãos erguidas. Lift them up, Lord, and give them strength and power. Erga-os e dê poder And may e we be força. faithful ambassadors to finish your work. E que possamos ser embaixadores fiéis para completar a sua In obra. Jesus' name, Em amen. nome de Jesus, amém.